cada um, né, dos nossos visitantes. E hoje é um dia de alegria, né? Alegria de poder conhecer especificamente o quê, né? A verdade, né? Então, eu vou ter o privilégio aqui de estar junto com a minha filha, né, que ela vai falar uma parte, né? E os versículos que Deus direcionou para estar aqui, eu vou ler com vocês. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir a carruagem e sentar-se ao seu lado. Era a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado, a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada impede. Se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Senhor Deus Pai, te agradecemos essas palavras, palavras de vida. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de trazer à nossa mente, aos nossos corações, o que o Senhor quer dizer com essa palavra, Senhor Deus. Te louvo, te agradeço por nós podermos ter esse privilégio de podermos ler essa passagem. Sobre essa passagem, repreendo qualquer ataque do inimigo, que é a boa semente, que não roube dos nossos corações, Senhor Deus. E te agradecemos por todos nós que estamos reunidos aqui, te adorando e meditando na tua palavra. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Desculpa, tem última. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria, o grifo meu. A alfabetização é uma coisa que hoje em dia a gente encara como normal, né? Esse é o mapa mundial da alfabetização, né? Então, a ideia mesmo aqui no Brasil é que 100% das crianças saibam ler. Eu trabalho com pessoas idosas, de 80 anos. Quem tem 80 anos e era criança, nasceu mais ou menos em 1940, então 40 a 50 era o período da década de 40 a 50, é o período de ensino fundamental. E muitas só tinham ensino fundamental, porque a universalização da educação no Brasil se deu a partir de 1960. Estou errado? Estou certo, né? Então, é muito frequente as pessoas terem a quarta série. Eu leio, mas eu entendo. Aí eu trabalho como médico, né? Aí eu faço umas receitas, escrevo assim, eu dou na mão, elas sabem ler, mas elas não entendem. Por quê? Porque o processo de alfabetização tem uma etapa de saber ler e depois tem uma etapa de entender o que está lendo, né? Então é muito frequente isso. Hoje, as pessoas mais jovens, todos se dizem, né, que são alfabetizados e entendem e deveriam entender, né?
Mas isso não é uma coisa que acontece. Então, hoje, a gente tem pessoas, principalmente as de mais idade, que vêm de uma época que a alfabetização não era universalizada, né? E um papel importante dessa alfabetização foi dada pela igreja. Então, havia uma época que a igreja que era responsável pela essa alfabetização. Então, nesse mapa aqui, memorizem essa situação. E aí, eu estava vendo aqui e me chamou a atenção um mapinha que a gente tem ali pregado no nosso quadro, que é esse aqui, que é o mapa da perseguição. Vocês percebem que existe uma relação, né, onde Jesus não está presente e a alfabetização? Percebe? Né? Então, tem pessoas que estão privadas de um conhecimento básico para a vida delas, mas um conhecimento maior ainda, que é o conhecimento da palavra de Deus. E o que acontece? Isso aqui é a taxa de evolução da alfabetização que eu comentei com vocês. E hoje a gente está nesse é o Brasil, né? Numa taxa de 93% de alfabetização. Mas isso, as pessoas leem, mas tem gente que lê e não compreende. E que é a questão de ler e escrever, né? Então, a história da alfabetização, antigamente, é restrita a uma elite, principalmente na Grécia, no Império Romano. Tá? E o papel da igreja é fundamental no ensino religioso. Por quê? Porque, para poder ensinar a palavra de Deus, eles tinham que ser alfabetizados. Então, cabia à igreja fazer isso. Tanto que, em Israel, todos os meninos tinham que, aos 13 anos, ler a Torá, que chama Bar Mitzvah. Né? Todos tinham que saber ler. Então, a presença de Deus é fundamental no progresso pessoal de cada um. E agora, atualmente, se encara com o analfabetismo com ações de governo, não da igreja. Né? Sendo que, por exemplo, a China, em 1940, tinha 80% de analfabetismo, e hoje assim, os dados mais recentes, 3,2%. Então, um progresso muito, muito bom. Né? Então, assim, o Bar Mitzvah, os meninos tinham que saber ler. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, a gente consegue ler isso? Alguns conseguem. Exatamente, né? A minha esposa, por exemplo, ela sabe ler, a minha cunhada também sabe ler isso, né? E o que é isso? Isso aqui é a palavra de Deus. Então, imagine uma pessoa que não sabe ler. Adianta alguma coisa? É uma palavra de vida? Não. Percebe? Né? Então, o que é assim? Esse aqui, ó, é o kanji de Kami, que é Deus. E aqui, essas palavras aqui iniciais é Hitoriko. Hitoriko é filho único. Tá? E esse kanji aqui é um verbo, que é tamal, que é presente, presentear. Tá? Então, o que significa isso aqui? Sendo que isso aqui é a referência que ele está. É Yohane, né? 3,16. Então, você vê que situação que algumas pessoas estão. Por exemplo, eu consigo ler uma parte aqui. Né? Kami wa sono hitori ko o tamawata rodoni. Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Você percebe? Tem gente que assim, tá, no português está lendo, mas não está entendendo. Você vê a situação? Mas quem é bilíngue, não. Quem é bilíngue consegue ler. Né? Por exemplo, minha cunhada, minha esposa, elas conseguem ler. Né? Então, é essa situação das pessoas analfabetas em português. Só para você saber, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é aquela Hitoriko, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você percebe a situação de quem lê e não sabe ler, mas quem sabe ler e não entende o que lê? Né? Então, no Império Romano, o que aconteceu no Império Romano? Tá? Houve perseguição dos cristãos. Agora eu vou mudar um pouquinho o foco. Tá? Só que o Constantino foi o primeiro imperador cristão. Ele morreu em 337 depois de Cristo. Foi o primeiro imperador cristão. Né? E o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano com Teodósio em 370 depois de Cristo. E a queda do Império Romano do Ocidente foi 476 depois de Cristo. E os povos bárbaros adotaram o cristianismo como religião, porque já estava dentro do Império Romano, então existia uma coisa estruturada. E a queda do Império Romano do Oriente, que aí a capital seria Constantinopla, que seria referente ao Constantino, foi em 1453. Aí parou, viu aqueles negócios de mercado lá no Estreito de Bósforo, né? E aí teve que começar a ir pelas caravelas lá, além mar. Né? Mas por que tudo isso? Você não acha impressionante de um império que perseguia e jogava aos leões os cristãos para se tornar um império cristão? Não é uma coisa assim que inesperada? Então, o que aconteceu nisso? Que se fala a Pax Romana, ou seja, dentro dessa área aqui podia ter livre trânsito. Por quê? Porque está tudo sob domínio do Império Romano. E o que aconteceu de uma perseguição absurda se tornou todo esse império cristão? A ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Através das pessoas. Só o Espírito Santo. Imagine o maior império da Terra, de repente, virar totalmente o conceito e de perseguidor se tornar uma área cristã. É claro que tem todas as explicações geopolíticas e tal, né? Mas não é impressionante isso? Não é impressionante isso? Então, a igreja cristã, né, que se fala católica inicialmente, né, que é universal, e tinha um grande poder político e econômico. Então, depois que caiu o Império Romano do Ocidente, ficava aquele negócio de feudalismo, que a gente aprende na escola. Né? E aí a igreja tinha um grande poder nessa situação. E tinha uma intermediação no relacionamento com Deus. Então, perceba, 90% não sabia ler, só a elite sabia ler. Então, como é que acontecia o ensino das coisas de Deus? Através de alguém, um sacerdote, que ensinava eles. Porque, de fato, não sabiam ler. Não é que não sabiam entender as palavras, não sabiam ler. Então, tinha que ter essa intermediação. Então, tem um negócio chamado homilia, até hoje tem, né, que é uma pregação por lançamento. Né? Se for lá na Igreja Católica, você recebe um papelzinho, né, tipo um boletim, e lá está a homilia, que é a interpretação do que o padre quer que os fiéis entendam. E a Bíblia, em latim, era Vulgata. Mas muito pouca gente sabia latim. Né? Por quê? Porque aí já estavam indo na Alemanha, na França, né? Na Espanha, já não tinha mais latim. Latim estava se tornando uma língua morta, mas a Bíblia era um latim. E também tinha a questão da venda das indulgências. Né? E onde que eu quero chegar? Né? Aqui tem esse padre aqui, Martinho Lutero, né? Que nasceu em 1483, né? E morreu aos 62 anos, em 1546. Era um monge católico, agostiniano, né? E percebeu, aqui, ó, na Alemanha, né? Que é essa cidade, a figura atual, né? Que ele não se conformava com essa situação, né? E colocou as 5 solas. Né? Que são 5 solas? Sola fide, somente a fé. A salvação pela fé, não de penitência, sacrifícios ou compra de indulgências. Sola escritura, somente a escritura, ou seja, a Bíblia. Solo Cristo, somente Cristo.
no caso, o contexto que salva. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus Cristo. E sola deu glória, somente glória a Deus. A criação do ser humano para a glória de Deus. Essas são 5 solas, e também tem as outras 95 teses que são mais profundas. Mas isso aqui é a essência, né, do que da reforma protestante. Percebe que aí tudo muda, né? Que o relacionamento passa a ser pessoal com Deus através de Jesus Cristo. É claro que a estrutura da igreja precisa, porque precisa desse tipo de ensino, de situação, para a gente poder receber isso. Mas é através de um relacionamento pessoal com Deus, não através de um sacerdote. Então, o que acontece? A gente precisa trazer para nós a palavra de Deus que nos dá vida. Então, a gente precisa ler a Bíblia. Então, a Bíblia, se a gente não ler, é que nem um remédio que a gente não toma. Né? Então, o remédio tem um problema, um limite, que só faz efeito se tomar. Então, a Bíblia também tem um problema, que é só é vida quando a gente lê, e isso se torna vida. Percebe? Né? Então, a Bíblia, o livro em si, o papel, não significa muita coisa se a gente não utiliza. Então, a gente tem que utilizar e ler a palavra de Deus todos os dias. Aí ela se torna a palavra viva. Mas para a gente poder ler, como eu mostrei lá a palavra em japonês, né, existe uma limitação nossa. Então, a gente precisa aprender a ler. Mas existe uma sistematização disso, que eu vou convidar a Sayuri para poder falar disso. Então, boa noite. Eu queria, né, meu pai falou que a gente tem que tornar a palavra na nossa vida, né? Então, queria contar algumas experiências que a gente tem no nosso estudo bíblico de quarta-feira, às 8 horas. Então, ó, pastor, estou fazendo uma propaganda, tá bom? Do nosso estudo bíblico. Então, meu pai falou, né, que uma vez que a gente tem acesso à palavra, e a gente lê a palavra, a gente precisa entender o que está escrito. E também, a gente não só entender o que está escrito, mas também entender o que o Espírito Santo quer falar para cada um de nós, em cada momento que a gente está. Mas como que a gente pode fazer isso? Então, acho que uma das primeiras vezes que Marcelo deu uma ED lá no Bosque, quando eu tinha acho que uns 16, acho que por aí era adolescente, né? Que ele falou dessa sistematização que chama OICA. Então, isso me marcou e acho que é uma das que eu mais uso assim, para estudar, porque acho que é o que eu gosto muito de coisa sistematizadinha, então me funciona muito bem isso. Então, OICA é um anagrama? Não, mas é acrônimo, isso. Cada letra significa uma coisa. Então, o O significa observação. Então, quando a gente lê uma palavra, um texto, a gente observa quem que falou, ou quem que escreveu, pode ser os dois, para quem que estava falando ou escrevendo, onde e qual o contexto, para a gente entender qual que era a intenção da mensagem, né? E aí a gente pode ler o texto como um todo. O I é a interpretação. Então, o que cada parte e o texto todo diz nesse contexto, né? Então, a gente faz uma leitura mais intencional, mais intensa, né, do que o texto está falando e interpreta o significado do que ele está dizendo, né? E o C é a correlação. Como que esse texto se relaciona com todo o resto da palavra? Então, a gente não pode ler a Bíblia só por um texto, pegar aquele João 3,16 e falar, tá, esse é tudo que é a palavra. Não, a palavra não é só isso. Então, como que esse texto se relaciona com o resto da palavra? Porque é uma palavra viva e que ela vai se referenciando e a gente vai vendo que ela vai contando uma história muito bonita do que Deus quer falar para a gente. E o A, que é a aplicação. Como que eu posso aplicar isso tudo na minha vida, né? Que é o que o Espírito Santo quer que a gente mude, né? Então, eu trouxe um exemplo do mesmo texto para a gente manter bem coeso.
João 3,16 está na NVT. Então, a NVT, primeiramente, é uma tradução mais recente, né? Então, é a nova... versão transformadora, isso, obrigada. Então, nova versão transformadora, que está escrito: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual que é a observação? João escreveu isso. João foi um discípulo de Jesus, um dos 12, e ele foi considerado o discípulo amado que Jesus mais era próximo. Então, eu acho que esse não tem em nenhum outro dos evangelhos, né? Porque foi uma coisa que só alguns discípulos presenciaram e deles só João escreveu. Então, acho que não tem outros textos, porque foi uma conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, que era um mestre muito influente, um fariseu muito influente, e era uma conversa, como ele era muito influente, tinha que ser escondido. Então, só João e mais alguns discípulos que estavam ouvindo. Então, foi uma conversa muito pessoal e que nem todo mundo estava lá para ouvir, que nem, por exemplo, o Sermão do Monte, né? Então, era Jesus, Filho de Deus, falando para Nicodemos. E o que a gente pode interpretar? Tem várias formas, né, da interpretação. Tem você ler, acho que para versículos menores você pegar e falar por quê Deus amou muito todo mundo. E aí você vai destacando cada palavra, mas aí eu coloquei mais ou menos partes das mensagens, né? Então, porque Deus amou tanto o mundo. Então, Deus nos ama. Então, Deus nos amou e Ele deu o seu único filho. Então, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus foi dado por Deus para essa missão, para que todo que nele crê não pereça. Então, os que acreditam em Jesus, por causa dessa missão que Deus deu para ele, não vão morrer a morte eterna espiritual, mas que tenham a vida eterna. Então, ou seja, quem acredita em Jesus tem a eternidade. E como que a gente pode aplicar isso? Como que a gente pode correlacionar? Então, a gente, geralmente no estudo bíblico, a gente, o que lembra essa palavra? Ou tem alguma outra palavra que é parecida? Então, eu coloquei 2 exemplos, né? E no mesmo livro, João, capítulo 1, versículo 4, aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, né? Então, Jesus, que é a palavra, ele veio para trazer a eternidade, a luz a nós. E em outro, no livro na carta para os Romanos, capítulo 3, 23 e 24, fala assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do pecado, do castigo por nossos pecados. Então, a gente pecou e a gente não alcança o padrão que Deus precisa para a gente estar indo para o céu, mas na graça que Ele tem, no amor que Ele tem por nós, Ele nos declarou justos, mandando Jesus Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados. E como que a gente pode aplicar? Eu, pessoalmente, quando estava preparando essa parte, me veio assim, de agradecer e reconhecer o amor de Deus e o sacrifício de Jesus que nos dá a vida, né? Então, eu tenho essa vida eterna por causa de Jesus. E eu quero que as pessoas que eu amo estejam juntos comigo nessa vida eterna, né? Então, eu tenho que mostrar esse Jesus a todos que eu puder. Porque, uma vez que Jesus me amou, eu posso amar as pessoas, mesmo que eu não goste muito delas, mas eu posso ter esse amor perante essas pessoas, né? Então, eu tenho que mostrar o amor de Jesus para essas pessoas, né? Então, assim, foi um exemplo. E, óbvio, que dá para você interpretar muito mais coisas, dá para você correlacionar com muitas outras coisas. Claramente, tem muito mais aprofundamento, deve ter várias correlações na tradução das palavras, dá para você ir muito mais a fundo, mas foi só um exemplo para trazer aqui para vocês. E, então, cada um pode interpretar de certa forma, umas nuances, né, e aplicar na situação atual. Então, às vezes, Sayuri, de 23 anos aqui, na situação que eu estou, eu interpretei dessa forma que eu mostrei para vocês. Mas, às vezes, Sayuri, de 13 anos, não interpretaria dessa forma. Às vezes, sim, depende. E eu poderia aplicar de outras formas, né? Às vezes, eu estou com muita dificuldade, que nem a Mari comentou, estou com muita dificuldade com alguém na escola, não sei o quê. Aí,
que Deus amou o mundo, então eu tenho que amar essa pessoa, por exemplo, se eu tivesse 13 anos, falar, nossa, tem que amar essa pessoa. Mas aí hoje eu posso aplicar de outra forma, né? Então, como que a gente, meu pai falou, né? Como que a gente pode estar tendo certeza, ou pelo menos uma direção de que o Espírito Santo está falando com a gente, né? Que eu falei no começo, que além da gente interpretar, a gente tem que entender o que o Espírito Santo quer falar para a gente, né? Então, às vezes, a gente vai entender algo além do que a gente conseguiria sozinho, tipo mesmo, só eu lendo, ou mesmo em grupo, né? Então, tem coisas que a gente não vai entender só pela nossa capacidade intelectual, que mesmo que a gente tenha um nível mais superior de escolaridade, a gente não vai entender. Porque tem gente que mesmo sendo doutor, pós-doutor, não sei o que, não vai entender a palavra se não tiver o Espírito Santo, né, para direcionar. Então, eu estava conversando com meu pai, ele virou e falou assim, é só você falar. Sabe quando você está lendo, você fala, ah... E nunca eu percebi isso antes, né? Então, geralmente, isso é o Espírito Santo mostrando coisas novas para você. E também entender, nossa, isso eu posso aplicar da minha vida dessa forma. Então, é o Espírito Santo falando conosco, né? Então, voltando para nosso texto base, então, sempre que a gente for ler a palavra, a gente tem que pedir direção do Espírito Santo, né? Eu lembro que teve uma mensagem, não sei onde que foi, mas que falava assim, né? Quando você lê a palavra, você tem que ter expectativa de que o Espírito Santo vai falar com você. Então, você não pode ler, tá bom, vou só ler o devocional, praticar lá, que eu fiz devocional, mas ter realmente essa expectativa de que o Espírito Santo vai falar comigo, né? Então, às vezes ele fala claramente, às vezes é só, não, é para você ter a disciplina de ler a palavra todo dia, mas ter essa expectativa, né, de pedir para o Espírito Santo falar com você. Então, no versículo 26 do texto e do 29, Filipe ouviu o Espírito Santo falar com ele, né? Tanto para se aproximar da carruagem, não, para ir na direção que ele encontrou o eunuco, para se aproximar e para falar e direcionar o que o eunuco precisava ouvir. E também ele usou a palavra por meio da própria oportunidade que o eunuco trouxe. Então, ele não tirou outro texto, não, ele falou o que o eunuco estava pedindo, né? Então, isso são indicações de que o Espírito Santo estava guiando essa conversa, né? E também pedir para amar a palavra de Deus e ser transformado por ela, né? Então, o eunuco, ele entendeu a mensagem que ele estava lendo, não estava conseguindo sozinho. Ele entendeu o que isso significava para a vida dele, foi batizado e recebeu alegria para continuar o caminho, né? Então, que quando a gente estiver lendo a palavra, né, que Deus nos deu, que a gente possa estar sendo transformado, porque na Bíblia fala que a palavra ela é afiada para separar nossas articulações, nossos ossos, que é uma coisa muito profunda, né? Então, ele separa e vai lá bem onde que a gente precisa ouvir para estar sendo transformado, né? Então, que sempre que a gente lê, isso é um desafio mesmo, né? Porque não sei quantos já leram a Bíblia toda, mas ler a Bíblia toda não quer dizer que você está entendendo a palavra toda. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. Né? Então, sempre que a gente lê a palavra, que a gente possa estar pedindo para Deus estar guiando, para o Espírito Santo estar falando conosco, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente vai aprender de novo, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai precisar mudar, e não é a gente que vai mudar, é o Espírito Santo também que vai mudar a gente. Assim como meu pai falou que o Império Romano, que perseguia os cristãos, de repente se tornou de repente não, né? Mas no final acabou se tornando um Império Cristão, né? Que por causa disso, a gente pode estar aqui hoje. Então, isso tudo é obra do Espírito Santo e é por isso que a gente tem que sempre pedir para ele estar falando conosco. Que o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala e ele traduz também o que a gente não consegue falar. Então, isso é uma coisa muito importante em relação ao que a gente pode estar tendo no relacionamento pessoal com Deus, né? Então, a gente pode pedir e eu creio que o Espírito Santo, com certeza, é muito feliz em estar mostrando para a gente o que Deus quer falar para nós, né? Então, acho que era mais isso. E também fazer um convite para o nosso estudo bíblico. A gente tem um tempo, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma oração online de oração e estudo bíblico, que a gente se reúne como igreja para estar levantando os pedidos. Então, quem está no grupo geralmente vê que
toda quarta-feira, assim, umas 9h30, a gente manda, né, os pedidos de oração, que são os pedidos que a gente levantou nesse tempo que a gente fica junto. Então, a gente sempre tem esse desafio, né, de amar a palavra que Deus está nos dando, crer que é Deus que está falando com a gente e realmente viver o que Deus está falando para a gente fazer, né? Então, esse tempo de oração e estudo bíblico é um tempo que eu me sinto desafiada, porque às vezes, quarta-feira de noite, a gente está no meio da semana e às vezes a gente não está muito, né, animado, mas a gente vai lá e Deus sempre fala, né? E acho que quando a gente está junto, é muito melhor porque encoraja, né? E tem coisas que a gente não vai ouvir sozinho, né? Tem coisas que as outras pessoas falam e mesmo dúvidas, né, que a gente tem, a gente pode estar tirando juntos, né? Também tem os pastores que estão lá, né? Então, são momentos que a gente pode estar aprendendo muito, né? Então, queria fazer esse convite para quem geralmente não comparece ao nosso tempo de oração e estudo bíblico. Geralmente, o Marcelo manda no grupo, né, o link. Não manda no Instagram. Você posta no Instagram também. Então, se você não está no grupo, você pode olhar pelo Instagram. Então, acho que da minha parte é mais isso. Obrigado, Sayuri. Eu estava num velório, né, de um professor de medicina que morreu, tinha 100 anos de idade, né? Aí 2 outros professores que foram alunos, mas como o professor que morreu tinha 100 anos, ele tem 70 e poucos anos, né? Aí um deles é judeu, lá a gente estava conversando ali e olha bem, sou professor de medicina pela USP. Tanto a formação quanto toda a carreira. Então, não dá para questionar a capacidade deles. Aí o judeu lá falou assim, não, eu estou no Yom Kippur e tal. Né? Aí eu falei para ele, não, tem que perdoar, né, professor, né? Não, você veja bem, Deus não é um Deus que fica lá fazendo anotação de caderninho. Eu acredito no Deus de Spinoza. Inclusive, Spinoza, ele foi excomungado pelos rabinos. Aí o outro, não, eu assisti uma peça desse Deus de Spinoza. Sei. Espera um pouquinho. Onde que está a graça aí? Né? Você vê, gente altamente informada e de conhecimento. Eu respeito particularmente muito, muito. Mas se a pessoa não busca a Deus, ela fica na superficialidade disso. Né? Então, hoje eu estava num congresso, né, que o outro professor de medicina lá, tem alto conceito, sim, tem um mestre com carinho, tudo, né? E esse falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que tem um cara comunicador que fala assim, que a comunicação com sucesso é quando as pessoas envolvidas nessa comunicação, né, entendem o significado do que foi comunicado de forma correta. Então, a gente vai entender... Então, essa é uma conclusão assim que pode parecer meio óbvia, né, mas tem que ser dito. Né? A gente vai entender a comunicação com Deus quando todos nós lemos a palavra de Deus e entendemos o que Deus quer comunicar com cada palavra. Percebe? Então, você vê, né, que tem um levantamento de que mais ou menos 70% das pessoas ouvem vozes internas na cabeça. 70%. Alguns tiveram, não, isso não é nada, isso é besteira. Né? Então, às vezes, essas vozes internas querem nos dizer algumas coisas. Só que a gente tem que diferenciar. O pensamento nosso é direto. Direto. Mesmo dormindo, a gente tem pensamentos, direto. Aí, a maior parte dos pensamentos são nossos mesmos. A gente sabe que são nossos pensamentos. Mas, às vezes, vocês não percebem que parece que tem pensamentos que não são nossos? Bem, se não são nossos, de quem são? Tem 2 alternativas, ou do bem ou do mal. Né? Do bem, então, é da parte de Deus, do Espírito Santo. E do mal é do inimigo. Então, acho que é melhor não falar. Você viu aqueles desenhos assim que tem um anjinho, um diabinho? É mais ou menos isso, porque é um significado. Né? Então, assim, a gente tem que começar a aprender a ver quando Deus está falando
inclusive na palavra de Deus. Como, por exemplo, o que te chamou a atenção nessa palavra, desse trecho? Alguma coisa chamou a atenção. Ah, eu não tinha percebido, como você falou. Então, é o Espírito Santo falando. Percebe? Por quê? Porque vem da palavra de Deus. A palavra de Deus, aí é certeza que vem de Deus. Outras coisas a gente vai ter que discernir e tem um certo risco de discernir errado, porque nós somos falhos, né? Mas se vindo da palavra de Deus, a gente tem uma considerável certeza que vem da parte de Deus. Né? Percebe? Então, isso que a gente tem que fazer, discernir, né, sobre o que vem da parte de Deus ou o que vem da parte do inimigo. Percebe? Né? Então, muitas pessoas falam assim, alguma coisa me disse. Já ouviu falar esses termos, né? Não sei por que eu fiz tal coisa. Eu tive a intuição de tal coisa fazer tal coisa. Alguma coisa me disse para fazer. Você percebe que isso aí pode ser entendido, né? E deve ser entendido como Deus falando para você? Percebe? Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente faz o discipulado aqui e fala assim, o Edu conta algumas coisas assim, não, por que você fez isso? Porque, não é que alguma coisa... então, o Espírito Santo está te falando. A gente até utiliza isso, mas não sabe. Ou seja, a voz do Espírito Santo. Né? Quando esses professores estavam falando assim, me chamou a atenção. Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Ou mesmo no congresso, está falando um monte de coisa, assim, aqueles negócios de doença, remédio, tratamento, operação, e de repente tem alguma coisa salta. O Espírito Santo falando. Assim como eu estava assim, já tinha preparado essa mensagem, né? E só tinha o primeiro mapa, né? Deixa eu ver. Só tinha o primeiro mapa da alfabetização. Só tinha esse mapa. Aí eu estava tomando água ali, olhei, aquele mapa lá, a Ângela colocou já tem uns meses, né? Acho que tem que colocar esse mapa. Fez sentido? Eu estou sabendo, estou fazendo isso aqui que eu queria comunicar, mas de repente eu olho, acho que é isso. Eu não sei exatamente, né, onde isso vai chegar no entendimento de vocês, mas é isso que Deus quer. É uma coisa que está ali pendurada faz meses. Percebe? Isso é uma coisa surpreendente, porque minha mãe não veio hoje, né, porque estava meio cansada, né, não veio, né? E aí, falando da palavra salvação, que tem que salvar, tá, tem que aceitar Jesus, anos, né? Tá, beleza, né? Aí tem um materialzinho lá do Bosque que é uma apostilinha, né, que tem essa passagem aqui, né? É assim para poder estimular ela, né, a ler, manter a mente. Hoje já tem 85 anos, para poder manter a mente ativa, tá? Lê isso aqui, né? Aí depois no domingo seguinte, filho, abre aspas, filho, eu estava lendo esse negócio aqui, que tem o negócio do eunuco, né? Isso, mãe. E aí ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Sim, está escrito lá. Aí, filho, o que me impede de ser batizada? Nada, mãe. Você quer? Eu quero. Vamos falar com o pastor? Vamos. E há alguns meses ela foi batizada. Eu tinha na época 82 anos. E eu, me insistindo na palavra, assim, tá bom, a gente tem que insistir, né? Mas isso resolveu alguma coisa? Não resolveu. Aí, numa passagem, o Espírito Santo falou com ela, e ela falou, o que me impede de ser batizado? Nada, mãe, nada. Batizar. Você percebe a alegria do Espírito Santo? Você percebe que, apesar de todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, e olha, eu sou um bom filho, modéstia à parte, que ela confia, tal, a gente faz coisas junto, né? Não adiantou nada, né?
não adiantou nada, né? Que a gente não viu, né? Mas só na palavra que o Espírito Santo mostrou o que me impede de ser batizado. Isso mudou a vida dela. Percebe? Né? Então, a gente tem que ver a ação do Espírito Santo através da palavra que está na Bíblia. E a gente tem que dar um salto no relacionamento que a gente tem com Deus. Né? A gente não se pode estar lendo um material, né? Conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. Né? É uma coisa assim que insiste, mas você tem que saber a vontade de Deus com base no relacionamento pessoal que você tem com Deus. E as coisas assim funcionam, né? Como o pastor falou numa reunião que a gente teve, né? O Randy Clark, né? do Ministério Boa, lá, ora 4 horas por dia. Então a gente tem que saber a vontade de Deus através de um relacionamento pessoal com Ele. Aí coisas maravilhosas acontecem. Né? Quem quer mais de Deus através da palavra? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais de Deus? Isso. Glória a Deus. Né? Então, deixa eu orar para vocês. Senhor Deus Pai, te agradecemos essa palavra de vida, Senhor Deus. E te peço por cada um aqui, que essa semente lançada seja, brota no solo fértil do coração de cada um. E que a dureza dos corações, a dureza das vezes que a vida nos traz, que possam ser curadas, Senhor Deus. Que, às vezes, o sufoco, os espinhos da vida que nos impedem de ver a alegria de ter o conhecimento da Tua palavra, sejam retirados, Senhor Deus, e que possa multiplicar de 60 para cada semente plantada, Senhor Deus. E que o inimigo não roube essa semente, Senhor Deus, que possa germinar no coração de cada um, Senhor Deus, e que o coração de pedra possa se tornar um coração de solo fértil, Senhor Deus. E assim oro, Senhor Deus. E para isso a gente tem que se quebrantar, e isso que eu peço para esses queridos aqui, também quem está na online, Senhor Deus. E te agradeço no nome, por amor de Jesus. Amém. E aqui, só para terminar, que eu fiz o slide final aqui, né? A Reforma Luterana trouxe o privilégio e a responsabilidade da pessoa ler a palavra de Deus e buscar um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo. E acho que foi o pastor Ricardo Costa que falou que a gente tem que ler a palavra de Deus até que a gente ouça a voz de Deus. Né? Então, Deus está falando todo o tempo, a gente que não está ouvindo. A gente tem aquele negócio de alguma coisa me disse, uma intuição. Lembre-se, discirna. Se é uma coisa que vem da parte de Deus, ótimo, acredite. Tá? O Espírito Santo mostra palavras de vida dentro da Bíblia, levando a pessoa a um crescimento espiritual. O crescimento espiritual resulta em prosperidade em todas as áreas, de fé, dos relacionamentos, de saúde, trabalho, finanças. E isso traz uma alegria, porque a gente está no centro da vontade de Deus. Que é isso, conhecer a Deus leva a uma alegria na vida. Então, se você está triste, conheça a Deus, que Ele tem uma palavra que vai te libertar. É isso, agradeço a atenção e passo a palavra ao pastor.